O campo de batalha é espiritual. Há guerras que os nossos olhos jamais verão e batalhas que se travam sem que o som de uma espada sequer ecoe pelo ar, porque existem inimigos que não caminham sobre o solo, e sim na fresta entre a luz e a sombra, entre a fé que sustenta e o medo que corrói. E muitos acreditam que a vida é apenas o que se pode tocar, quando, na verdade, somos peças em um jogo silencioso, travado entre seres que existiam antes da memória do mundo e que continuarão lutando muito depois que nosso último suspiro se apagar, pois o campo de batalha é espiritual. Foi em São Miguel dos Andradas, uma cidade pequena escondida entre morros, que parecem observar os moradores como sentinelas silenciosas, que essa história começou, ou melhor, onde ela veio à tona, pois a guerra já estava acontecendo muito antes que alguém pudesse perceber. O primeiro sinal disso foi quando Helena Costa, uma mulher de fé inabalável, que nunca deixou de estar presente em nenhuma missa da cidade, começou a ter pesadelos que pareciam durar mais que a própria noite, sonhos onde ouvia gritos de milhares, falando ao mesmo tempo, suplicando por ajuda, como se estivessem enterrados vivos debaixo da terra, chamando por ela pelo nome. Aos poucos, Helena passou a evitar dormir, porque cada vez que fechava os olhos, via homens com asas queimadas, olhos violáceos, sangramento escorrendo da boca como se cuspisse fogo, e entre eles um ser colossal chamado Azrael, o Desfigurado, um antigo general celestial que havia se voltado contra o Criador durante a primeira rebelião e que agora buscava conquistar almas que ainda não haviam entendido o poder que tinham, pois era pela escolha que os humanos inclinavam a balança do bem e do mal. E ele estava disposto a manipular cada pensamento, cada fraqueza, cada dor, para garantir que o abismo fosse preenchido por mais e mais almas perdidas. Mas Helena não estava sozinha, porque o que ela não sabia era que seu destino já havia sido observado dos céus desde seu nascimento, e que um anjo havia sido designado para proteger sua alma. Seu nome era Gabriel, o mensageiro, e ele não era como descrito nas pinturas. O rosto delicado e as asas imaculadas não representavam quem ele realmente era, pois Gabriel trazia em si cicatrizes de guerras tão antigas quanto a própria luz, uma espada que ardia como trovão, contida em silêncio, só esperando o momento certo para se libertar. Foi numa madrugada de sexta, quando Helena sentiu seu corpo ser arrastado para fora do quarto por mãos invisíveis, e quando abriu os olhos, viu que estava num campo escuro, onde o céu parecia feito de carvão e os morros ao redor estavam deformados, como se algo os mastigasse por dentro. Azrael estava ali parado diante dela, e seus olhos brilhavam como brasa dentro de órbitas vazias. Ele se aproximou, e com uma voz que parecia vir debaixo da terra, disse que nada mais podia impedi-lo, porque as orações humanas haviam perdido força, e que os céus estavam cada vez mais distantes, já que os homens esqueceram do sagrado. Helena quase cedeu ao desespero, até que uma luz cortou a escuridão, como se o próprio sol tivesse nascido ao seu lado. Gabriel se revelou. Suas asas não eram de penas, mas de lâminas de luz, que se abriam como um vendaval pronto para destruir tudo em seu caminho. E o chão tremeu quando seu pé tocou o solo espiritual, porque ali começaria mais uma batalha entre o bem e o mal, e nenhuma testemunha humana sobreviveria sã ao que veria. A guerra começou sem aviso, sem gritos, sem postura. Gabriel ergueu sua espada, e o som dela, ao ser puxada, parecia uma tempestade. Azrael atacou com chamas negras que apagavam a luz ao redor, enquanto centenas de demônios se arrastavam do chão como animais famintos, suas bocas devorando o ar como se fosse carne. Gabriel sabia que estava em desvantagem numérica, mas também sabia que não estava lutando por vitória, e sim por tempo, porque cada segundo que Helena permanecesse de pé era um segundo a mais de resistência humana,
e isso enfraquecia o inferno mais do que qualquer ferida física. Helena sentia que poderia desmaiar, mas algo dentro dela queimava uma fé que nunca havia sido testada daquela forma, e quando o medo quase a derrubou, ela lembrou das palavras que repetia todos os dias antes de dormir, e então ela rezou. Mas não uma prece comum. Sua oração saiu como um grito espiritual, uma chama viva criada pelo amor e pela esperança que ainda existiam no coração humano. E quando suas palavras tocaram o ar, a luz de Gabriel cresceu como um clarão que atravessou dimensões e fez os demônios recuarem em gritos agudos. Azrael rugiu, dizendo que aquilo não mudaria o destino humano, que o mal já havia vencido muito mais batalhas do que os homens imaginavam. Mas Gabriel se ergueu novamente e respondeu que enquanto existisse uma única alma que acreditasse que a luz sempre poderia voltar, então o céu jamais seria derrotado naquele instante. Gabriel atacou com toda a sua força e Azrael desapareceu na escuridão. O campo espiritual se partiu como vidro e Helena acordou no chão de sua sala, chorando tremendo, mas viva. Desde aquela noite, Helena passou a enxergar o mundo diferente, sentindo vibrações que ninguém mais podia perceber, vendo sombras que não pertenciam ao ambiente e clarões de luz que surgiam quando alguém fazia o bem sem testemunhas. Ela compreendeu que a batalha jamais termina porque a guerra não é travada entre anjos e demônios, mas dentro de cada coração humano, e Gabriel, antes invisível, agora a observava todas as noites como um guardião silencioso, esperando que ela nunca deixasse de acreditar. E assim a luta continua porque o campo de batalha é espiritual, porque o destino da eternidade é decidido em cada escolha pequena, em cada pensamento que cultivamos, quando ninguém está olhando, e cada alma que insiste na luz é uma lança cravada no peito da escuridão. E talvez seja essa a razão pela qual você está ouvindo esta história agora. Porque se você chegou até aqui, então já faz parte dessa guerra, mesmo que nunca tenha percebido até hoje. Obrigado por ouvir mais uma crônica retirada dos manuscritos que o mundo insiste em esquecer. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar o que essa história despertou em sua alma, pois cada gesto seu fortalece a luz e nos ajuda a continuar revelando segredos que não nasceram para o silêncio, mas cuidado, certas batalhas começam justamente quando você acredita que está seguro, e talvez enquanto você dorme esta noite, alguém estará lutando ao seu lado, e você só vai descobrir isso quando acordar. Porque a guerra nunca acaba, ela apenas muda de campo, e o próximo pode ser o seu próprio coração.